Sabe, toda quinta-feira temos importantes participações de psiquiatras, de psicólogos falando sobre saúde mental aqui no Bom Dia Litoral. E nesta quinta eu tenho o prazer de conversar com o doutor Henrique Menezes, ele que é psiquiatra e vai trazer importantes informações para o público de casa. Doutor, muito obrigado por atender ao convite, participar aqui do quadro Saúde Mental. E eu começo a nossa conversa falando sobre a importância dessa participação da população, principalmente dos pais, a importância de levar a criança, o jovem, em um psiquiatra quando necessário, em um psicólogo para fazer a terapia e, principalmente, em aceitar a recomendação do especialista, falando, olha, precisa medicar esse jovem, essa criança. Porque muitas pessoas têm esse preconceito, falam, não, eu acredito que é uma frescura. O médico falou que é verdade, mas eu acho que é uma frescura e não vou dar medicamento nenhum, não. Qual a importância, a necessidade e a ajuda desses medicamentos para quem realmente precisa, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. A questão do tratamento correto para ajudar, vamos pegar por exemplo, o TDAH, ele é essencial, né? Porque, por exemplo, no déficit de atenção, os medicamentos mais comuns acabam sendo as anfetaminas. Enquanto que o uso incorreto da anfetamina pode trazer muito prejuízo, no déficit de atenção, ele se mostrou um medicamento incrível. Dentro do tratamento das doenças mentais, o medicamento que traz resposta mais rápida e com uma maior garantia de resposta. Então, quando você pensa em um jovem, uma criança que está tendo uma dificuldade no rendimento, uma dificuldade de comportamento, usar o medicamento faz uma grande diferença. Até porque ela consegue evitar reprovações, consegue prevenir, né, como complicadores do déficit de atenção, depressão, ansiedade, risco de bullying. Só que o ponto da tomada correta acaba sendo muito importante, né? As anfetaminas, por exemplo, elas têm que ser tomadas só quando a criança vai para aula. Diferente de um outro medicamento para déficit de atenção, que seria a tamoxetina, que tem que ser tomado todo dia. Quando você começa a usar de forma, por exemplo, ao contrário, meu amigo, ele toma o remédio dele todo dia. Então, acho que o melhor é tomar todo dia. E uma anfetamina, metilfenidato, lisdexanfetamina, você começa a ver que vai trazer um prejuízo. E o contrário também seria verdadeiro. Por que eu tenho que tomar no feriado se aquela outra pessoa toma só quando vai para aula? E aí tomar fragmentado uma tamoxetina também começa a trazer um prejuízo, porque não vai funcionar tão bem. Doutor, todo mundo, toda criança, todo jovem diagnosticado com transtorno de déficit de atenção precisa de medicamento para fazer essa terapia, para fazer esse acompanhamento ou não necessariamente? Hoje em dia, a resposta com o medicamento faz com que ele seja a primeira opção no tratamento, né? Diferente de ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão leves, você pode fazer ou o uso de terapia ou o uso de medicamento, e a expectativa é que tenha uma resposta muito próxima entre as duas opções. Quando o quadro é mais leve, o medicamento acaba sendo a primeira opção. No déficit de atenção, pela alta taxa de resposta e boa adaptação com os medicamentos, ela acaba sendo o mais indicado. Então, em 95% dos casos, se recomenda iniciar o medicamento. Mas a terapia e a atividade física acabam sempre sendo recomendadas como associação, porque isso faz com que o tempo de tratamento seja menor e que a resposta seja melhor com menor quantidade de medicamento. Doutor, e o medicamento, ele também pode trazer algumas reações para aquele jovem, para aquele adolescente, como por exemplo, olha, não me sinto estimulado a ir para a academia e eu gostava bastante de ir, agora que eu estou tomando esse medicamento, não sinto tanta vontade assim, ou até mesmo desanimar em algum momento do dia, não quero sair de casa, não quero sair da cama. Pode trazer um tipo de reação como esse, o medicamento, o uso contínuo? Muito pouco.
na verdade, é quase o problema desse tipo de medicamento é o contrário disso. Né? Existe o metilfenidato, as anfetaminas de liberação bem curta, que duram 4 horas, que é mais só para o momento de aula. Em algumas pessoas mais sensíveis, quando ele acaba, dá uma queda. Aí a pessoa sente um pouco de tristeza, um pouco de desânimo. Isso normalmente se resolve quando usa medicamentos que demorem um pouco mais para cair no sangue, aí o cérebro consegue administrar melhor. Mas hoje em dia, o grande problema é mais aí saindo do adolescente, da criança, indo para o adulto, o fato que esse tipo de medicamento dá muito mais energia, ele tira a fadiga, ele dá mais ânimo para fazer as coisas. Então, tem tido um uso cada vez maior, né, da medicação como uma forma de abuso. A pessoa não tem o déficit de atenção, só que ela toma para fazer atividade física, para perder peso, para virar à noite estudando ou trabalhando. Então, não é que o medicamento tem risco de dar desânimo. É que como ele ajuda nisso também, as pessoas têm feito um uso mais frequente fora do que é indicado. O senhor tocou num assunto muito importante, num ponto fundamental, que diz respeito aos riscos da automedicação. Sabemos que muitas pessoas, inclusive adultos, acabam se automedicando, falando assim, não consigo prestar atenção no que as pessoas falam, não consigo prestar atenção no meu trabalho, na escola, na faculdade, então vou começar a tomar o remédio porque fulano, ciclano, beltrano, alguém me disse que o remédio faz efeito e eu tenho TDAH. De repente a pessoa do nada diz que tem TDAH. Quais os riscos da automedicação quando estamos falando de medicamentos específicos para quem tem TDAH, doutor? Então, o mais importante da gente entender isso é tentar fazer a comparação que existe a pessoa com TDAH e a sem TDAH tomando remédio. Porque, a criança de 10 anos vai tomar o remédio para TDAH. E aí a mãe vai perguntar, mas quais que são os riscos? Praticamente nenhum. E aí como que um adulto de 30 anos vai ter tão mais risco por tomar um remédio? Mas é porque o cérebro da criança com TDAH, ela está tendo uma deficiência de dopamina. Então, quando o remédio que aumenta a dopamina ele chega no cérebro, ele vai preencher esse buraco, ele não vai transbordar o cérebro de dopamina. E por isso que o risco acaba sendo praticamente nulo. Você só está repondo o que está faltando. Agora, num cérebro saudável, que às vezes vai ficar um pouco desatento, às vezes vai estar um pouco sonolento, isso é natural do corpo, né? E você repõe a dopamina acima do normal, isso que começa a se tornar preocupante, porque aumentar a dopamina no cérebro causa uma sensação de bem-estar. Consequentemente, é possível a pessoa desenvolver uma dependência por isso. Então, quanto mais uma pessoa saudável toma, né, um remédio para déficit de atenção, isso nos chamados estimulantes, existe um que é não estimulante, que aí ele foi feito já para não ter esse risco, mas o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são ainda os mais usados, são estimulantes, a pessoa começa a sentir um bem-estar, uma euforia. E isso faz com que o cérebro peça cada vez mais a substância. Então, isso pode também fazer um ataque cardíaco, o coração acelerar muito, pode ter aumento de pressão, né? Quando a pessoa não está tomando remédio, pode ficar mais irritada, mais lábil emocionalmente, chorando mais fácil. E também uma das queixas que é bem comum quando a pessoa toma muito frequente sem ter o déficit de atenção é que depois que ela interrompe o uso, ela começa a se queixar de que não consegue ter aquele ânimo que ela tinha antes do remédio. Porque o cérebro ele vai acabar lutando contra esse excesso de dopamina porque não está faltando nada. Então, o próprio cérebro vai jogar a dopamina dele fora para aceitar que vem de fora. E aí, quando essa de fora sai, a pessoa começa a ter os sintomas de déficit de atenção que antes não tinha. Então, por isso que é muito importante ter essa avaliação, porque usar o remédio sem a necessidade pode trazer consequências para o cérebro que não necessariamente se livrando do remédio depois vai passar.
Doutor, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Foi uma conversa sensacional, adorei a sua participação. Inclusive, já fica o convite para que em outras oportunidades o senhor retorne aqui na nossa programação trazendo mais informações importantíssimas para o público de casa. Muito obrigado e até mais. Eu que agradeço o convite e precisando, podem chamar. Um abraço, doutor.